rinoprotista ou protoquitista. Podem ser autótrofos, exemplo algas, ou heterótrofos, exemplo protozoários. Os protozoários. Características gerais dos protozoários. São eucariontes, suas células apresentam um núcleo, são unicelulares formados por uma célula apenas, são heterótrofos, não realizam fotossíntese. Habitat. A maioria deles é aquático de vida livre. Quanto à nutrição, são heterótrofos, se alimentam de matéria orgânica do ambiente em que vivem. Reprodução. Pode ocorrer por bipartição. Um protozoário se divide, dando origem a dois outros protozoários idênticos. Ou por conjugação, dois protozoários se unem, trocam material genético, depois eles se separam e cada um dá origem a 4 protozoários diferentes dos primeiros. Eles podem ser classificados de acordo com a locomoção: ciliados, exemplo paramécio; flagelados, exemplo Trypanosoma cruzi; rizópodes, exemplo ameba; e esporozoários, exemplo plasmódio. Os ciliados locomovem-se por meio de cílios, exemplo paramécio. Observe que ao redor do corpo ele tem vários cílios. Flagelados locomovem-se por meio de flagelo, exemplo Trypanosoma cruzi. Observa que ele tem um flagelo para se locomover. É transmitido através do bicho barbeiro, que vive em frestas de casas de madeira ou de pau a pique. Ele pica a pessoa na região da barba, mas não quer dizer que só homens pegam essa doença. Vai parasitar o coração, causando a doença de Chagas. Rizópodes locomovem-se por meio de falsos pés. Exemplo, a ameba. Observa que ela apresenta falsos pés, ela não tem forma definida. Quando a pessoa ingere água sem tratamento, pode imaginar que está bebendo várias amebas, que vai parasitar o intestino da pessoa, causando a desenteria amebiana ou amebíase. Esporozoários não possuem meios de locomoção, exemplo, o plasmódio. É transmitido através da picada do mosquito anófele, que, através da corrente sanguínea, vai chegar ao fígado da pessoa, que fica muito inchado, causando a malária, onde a pessoa tem febre muito alta. Malária no Brasil. Observe no mapa as regiões em verde escuro, é onde há maior incidência de malária no Brasil. A malária é uma doença endêmica, isto é, típica da região norte e centro-oeste do Brasil. Ela afeta cerca de 300 mil pessoas por ano e, sem tratamento adequado, pode levar à morte. Resumindo, observe na tabela. A doença de Chagas é transmitida pela picada do bicho barbeiro e o protozoário causador é o Trypanosoma cruzi. A amebíase, quando a pessoa ingere água sem tratamento, e o protozoário causador é a ameba. A malária é adquirida pela picada do mosquito anófele e o protozoário causador é o plasmódio. Outras doenças causadas por protozoários: leishmaniose, giardíase, toxoplasmose, tricomoníase. Combate às doenças causadas por protozoários: saneamento básico, que inclui água tratada, esgoto tratado e coleta de lixo. Ingerir sempre água tratada e alimentos bem higienizados. Combate à infestação de insetos transmissores, por exemplo, telas protetoras contra insetos nas janelas, uso de repelentes, inseticidas e mosquiteiros. Não deixar frestas em casas de madeira ou de pau a pique.
As algas. Características gerais das algas. São seres eucariontes, suas células apresentam núcleo, são autótrofos, realizam fotossíntese, são unicelulares ou pluricelulares. O corpo das algas pluricelulares é um talo, ou seja, não possui raiz, caule ou folha. Observe a figura. Habitat. Elas podem viver em ambientes terrestres, úmidos e aquáticos de água doce ou salgada. Muitas algas vivem em colônias. Quanto à nutrição, são autótrofas, realizam fotossíntese. Reprodução. As algas podem se reproduzir de forma assexuada por bipartição. Observe a figura. Sexuada por conjugação ou ainda por alternância de geração, uma geração sexuada, outra assexuada. As algas unicelulares são classificadas em euglenófitas, algas verdes, pirrófitas, algas vermelhas e crisófitas, algas douradas. As algas pluricelulares são classificadas em clorófitas, algas verdes, feófitas, algas pardas e rodófitas, algas vermelhas. Algas e o ambiente. O fenômeno natural, conhecido por maré vermelha, ocorre devido à proliferação de microalgas dinoflageladas. Isso impede a passagem da luz solar, reduzindo a taxa de fotossíntese. Essas algas também produzem e liberam toxinas que causam o envenenamento das águas, provocando a morte de peixes e outras espécies. A causa da maré vermelha provém do esgoto e lixo doméstico lançado no meio aquático. Além de tornar a água imprópria para o consumo humano, colaboram com o crescimento exagerado das algas. Fitoplâncton. É uma comunidade formada principalmente por numerosas microalgas que flutuam livremente nas ondas. Abrange as algas microscópicas fotossintetizantes e unicelulares. Elas representam a base da cadeia alimentar dos ecossistemas aquáticos. Importância econômica das algas. Algumas algas são eficazes no tratamento do esgoto. Algumas espécies de algas são matéria-prima para o preparo de alimentos como o sushi, ou de produtos voltados para a pesquisa como o agar, semelhante a uma gelatina. São usadas também em cosméticos.